Olá pessoal do 8º ano da Rede Municipal de Ensino de Picos, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Rubens Leal da disciplina de História. Gostaria de convidá-los para assistir a nossa aula de número 11, intitulada Rebeliões na América Portuguesa, que você poderá acompanhar no seu livro didático a partir da página 68. Vamos nessa então? Então pessoal, ao contrário do que muita gente imagina, o Brasil não foi um país passivo e omisso. Muito pelo contrário. Sempre houveram revoltas no Brasil para contestar o autoritarismo que nos era imposto pela metrópole portuguesa. O povo brasileiro nunca aceitou essa dominação de forma harmoniosa, amistosa, omissa, não. Sempre houveram revoltas contestatórias. Essas revoltas contestatórias, elas foram classificadas em dois grupos. As revoltas nativistas, que eram revoltas internas que ocorriam dentro da colônia, portanto dentro do Brasil, para resolver problemas internos da colônia sem chegar a contestar o domínio português, sem chegar a pregar a independência do Brasil, a propor a ruptura. Por isso mesmo, revoltas nativistas. Foram 4. A revolta de Beckman no Maranhão, a Guerra dos Emboabas em Minas Gerais, a Guerra dos Mascates no Pernambuco e a revolta de Vila Rica, mais uma vez em Minas Gerais. E houve um outro tipo de revolta. Houveram as revoltas emancipatórias, que eram aquelas que queriam realmente a ruptura com a metrópole portuguesa. Queriam a independência do Brasil, não suportavam mais seguir as regras e serem explorados pela coroa portuguesa. Foram elas a Inconfidência Mineira, ocorrida em Minas Gerais em 1789, a Conjuração Baiana ou Conjuração dos Alfaiates, ocorrida na Bahia em 1798, e a Revolução Pernambucana, ocorrida em Pernambuco no ano de 1817. Então são 7 revoltas englobadas em 2 grupos, as revoltas nativistas e as revoltas emancipatórias. Hoje nós trataremos especificamente das revoltas nativistas. A revolta de Beckman, no Maranhão, no ano de 1684, que foi uma revolta que começou no impasse entre os fazendeiros maranhenses que estavam em crise e queriam escravizar a mão de obra indígena para trabalhar em suas lavouras açucareiras, e os padres jesuítas, que por viverem nos aldeamentos ou missões jesuíticas, por terem apego aos índios, eram contrários a essa escravidão. Então, esse impasse entre os fazendeiros e os padres jesuítas foi chamado de revolta de Beckman, porque os líderes dos fazendeiros que queriam escravizar os índios eram os irmãos Beckman, Tomás Beckman e Manuel Beckman. Do outro lado, os padres jesuítas não aceitavam essa escravidão, não aceitavam que o trabalho indígena fosse usado nas lavouras de cana-de-açúcar. Esse impasse foi resolvido pelo governo português, de modo a dar um basta nessa situação, portanto uma revolta nativista, que envolveu 2 grupos, fazendeiros e padres jesuítas, envolvendo a questão da escravidão ou não da mão de obra indígena. A segunda revolta nativista foi a Guerra dos Emboabas, travada em Minas Gerais logo após a descoberta das primeiras minas de ouro. As primeiras minas foram descobertas no início do século XVIII por bandeirantes paulistas. Bandeirantes eram homens bravos que entravam no interior procurando pedras e metais preciosos. Encontraram as primeiras minas de ouro lá na região das Minas Gerais, e essa notícia da descoberta do ouro ela espalhou rapidamente por todo o país, chegando até Portugal, chegando até a Europa. E o que vai acontecer? Essa notícia vai atrair muita gente para a região mineradora, os forasteiros, e vai haver a Guerra dos Emboabas, entre os bandeirantes paulistas e os forasteiros, pelo direito de exploração dessas minas de ouro. Os bandeirantes paulistas que haviam descoberto essas minas queriam o direito exclusivo de explorá-las. Já os forasteiros que chegaram após a notícia do ouro queriam também o direito de explorar essas minas independente de quem as tivesse descoberto. Esse impasse, que durou entre 1708 e 1709, foi resolvido com a vitória dos forasteiros e o direito de todos explorarem as minas, tanto os bandeirantes paulistas, que foram os descobridores, como os forasteiros ou emboabas que chegaram posteriormente. A terceira guerra nativista, a terceira revolta nativista, foi a Guerra dos Mascates, lá em Recife. Uma revolta ocorrida em Pernambuco, na verdade, entre os comerciantes de Recife e os senhores de engenho de Olinda. O motivo da Guerra dos Mascates foi um motivo político, né? Olinda era vila e Recife era apenas um povoado, subordinado a Olinda, obedecendo ordens de Olinda. Só que em 1710, Recife também foi elevado à categoria de vila. Portanto,
passou a não depender mais das ordens políticas de Olinda. E os olindenses não aceitaram a perda do domínio político sobre Recife e invadiram Recife. Travou-se uma guerra então entre Olinda, os senhores de engenho de Olinda, e os comerciantes de Recife, apelidados de mascates. Daí Guerra dos Mascates, uma guerra entre Olinda e Recife, uma guerra política, vencida pelos recifenses. Recife manteve a condição de vila, em seguida tornou-se cidade capital pernambucana. E a última revolta nativista é a revolta de Vila Rica, ocorrida lá em Vila Rica, atual Ouro Preto, em Minas Gerais, que é também chamada de revolta de Felipe dos Santos, porque foi liderado por Felipe dos Santos, que era um grande minerador, que liderou um grupo de mineradores contrário à exploração portuguesa na região do ouro. Portugal que tinha lá alguns organismos para fiscalizar e cobrar os impostos, como a Intendência das Minas, as casas de fundição, e cobrava de todos os mineradores 20% do ouro, o quinto, como o governo português chamava. Então a revolta de Felipe dos Santos, ou revolta de Vila Rica, foi um movimento de mineradores que não queriam mais pagar esse quinto, esses impostos, não queriam mais esses organismos portugueses na região de Vila Rica, nem a Intendência das Minas, nem as casas de fundição. O movimento ocorreu em 1720, foi sufocado pelo governo e Felipe dos Santos foi detido, condenado à morte, enforcado e esquartejado para servir de exemplo, para que ninguém mais fizesse revoltas contra o governo português no Brasil. Não adiantou, porque outras revoltas vieram. Nós veremos na próxima aula as 3 revoltas emancipatórias. As 3 revoltas que queriam a ruptura imediata, definitiva do Brasil em relação a Portugal. A Inconfidência Mineira, a Conjuração Baiana e a Revolução Pernambucana. Mas na aula de hoje nós ficamos com as 4 revoltas nativistas. A Revolta de Beckman no Maranhão, de 1684, a Guerra dos Emboabas, lá em Minas Gerais, em 1708 e 1709, a Guerra dos Mascates, em Pernambuco, entre 1710 e 1711, e para finalizarmos, a Revolta de Vila Rica, em 1720, na região das Minas Gerais. Portanto, próxima semana nós trabalharemos as 3 revoltas emancipatórias que queriam a ruptura definitiva e imediata do Brasil em relação ao domínio português. Um forte abraço e até a próxima.